paz do Senhor, povo de Deus, eu sou a Priscila Cavalcante e você está na segunda aula do projeto Crescendo na Palavra. Se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, você não pode perder o conteúdo, vai estar aqui na nossa descrição deste vídeo. Hoje nós estaremos falando sobre como entender a palavra de Deus, mas antes disso, eu quero que você conheça alguns dos nossos apoiadores desse projeto. Deus abençoe. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Rodrigo Cartaz, também sou um dos patrocinadores aí do curso aí da Priscila, juntamente com o pastor Alex. Que Deus possa abençoar vocês, tá bom? Eu trabalho com cartaz para a igreja e se você precisar de qualquer tipo de cartaz, qualquer tipo de trabalho para a igreja, para mídia digital, pode me chamar aí que a gente está junto. Valeu! Olá pessoal, a paz do Senhor. Nós vamos estar trazendo a respeito de um tema sobre por que estudar a palavra. O meu tema está embasado em Josué, capítulo 1, versículo 1. Por que eu devo estudar a palavra? Simples. Primeiro ponto, ela dá crescimento, ela vai enriquecer. O próprio Salomão falou, quando ele acabou de oferecer sacrifício, uma das coisas que ele pediu para Deus foi sabedoria e conhecimento. Por quê? Porque além de governar um povo, ele ia estruturar o povo, então ia dar sabedoria, ele ia dar conhecimento ao povo. Uma das coisas que você vai meditar na palavra, porque tem que estudar na palavra, é que ela te vai dar crescimento. E do segundo ponto, ela vai dar o quê? Avivamento para a sua vida, né? Porque a palavra, ela excede todo o nosso entendimento. Ela vai te enriquecer, ela vai te fortalecer, ela vai te estruturar e isso vai ser bênção para a sua vida. Então, o primeiro ponto é crescimento, ela vai te enriquecer. E por final, ela vai te encher, ela vai de uma tal forma que você vai ter graça para pregar, você vai ter graça para falar, você vai ter graça para ensinar. Então a Bíblia, ela é o ponto, ela é o sinal de tudo. Ela é a raiz, ela é a fortaleza, ela é o subsídio de todo o nosso entendimento. E eu deixo a dica, antes de vocês meditar, antes de vocês estudar, porque tem que estudar, leia, medita, pesquisa, investiga e acima de tudo, ore e busca a direção do Espírito Santo. Quero te convidar a você se inscrever no nosso canal para que você não possa perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo. Deixa também seu comentário e dá muito like para que vidas possam ser alcançadas. Eu também quero ler alguns comentários de pessoas que já estão participando deste projeto e eu fico muito feliz quando eu recebo alguns comentários. Vamos ler? Fico tão feliz por essa iniciativa e propósito que Deus colocou no coração da pastora e colaboradores. Que Deus cada vez mais os abençoe. Que essa semana seja marcada de grande aprendizado e amadurecimento ministerial para todos nós que almejamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Sou Yasmin Duarte e moro na cidade de Marajó, Pará. Deus abençoe irmã Yasmin, que você possa ser muito edificada através dessa palavra. Vamos para o próximo? Boa tarde, me chamo Edilane, moro em Santo André, São Paulo. O que me motivou a participar deste curso foi o desejo que tenho de aprender a palavra de Deus, porém tenho um pouco de dificuldade de entender e não tenho muito a quem recorrer. Creio que este curso nos ajudará. Fique com Deus. Vamos ler o último comentário para a gente terminar. Sou a Ana Cristina, moro em João Pessoa e minha motivação é aprender técnicas para memorizar versículos, pois tenho uma memória muito fraca e amo a palavra do Senhor Jesus, mas fico muito nervosa quando tenho oportunidade na igreja para deixar uma palavra, pois sou meio tímida e esqueço a referência bíblica. Obrigada. Isso você vai aprender, se não me engano, na quarta aula. Ok? Que Deus abençoe você que está abençoando, que está assistindo esse projeto. Eu fico realmente muito feliz. Agora, sem demora, vamos para a nossa
Introdução. Eu separei uma introdução de bibliologia, apenas um resumo, para que você possa entender. Você já pegou o seu caderno? Já pegou também sua caneta? Agora esse é o momento que você vai precisar fazer essas notações, para quando alguém perguntar para você, você já vai estar ciente do que se trata. Parte 1. Introdução. A bibliologia é a parte da teologia bíblica e da teologia histórica. Nos estudos superiores, ela é chamada isagoge, termo grego que significa conduzir para dentro, porque o citado estudo procura conduzir o estudante para o campo das Sagradas Escrituras, onde aprendemos os mistérios do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bibliologia é, sem dúvida, o estudo introdutório da Bíblia. Serve de grande auxílio para os estudantes na compreensão da palavra de Deus. A Bíblia fala de reis, países, povos, raças, línguas, uso e costume, culturas, doutrinas, religiões e seitas, montanhas, rios, deserto, mares, climas, solo, estradas, plantas, cereais, minérios, animais, comércio e de várias mazelas humanas. E este é o imenso universo da revelação divina que temos na Bíblia. Daí a necessidade de todos nós termos uma noção desses fatos registrados na Bíblia, para melhor orientarmos aqueles que nos cercam, sejam judeus, gregos e a Igreja de Cristo. Parte 2. A estrutura da Bíblia. Qual é o significado da palavra Bíblia? Biblos vem do grego, que significa livros, casca de um papiro. Por volta do século II depois de Cristo, os cristãos usavam a palavra para designar seus escritos sagrados, os 2 testamentos da Bíblia. Vamos para o nosso segundo módulo sobre a inspiração da Bíblia. Uma definição da inspiração da Bíblia está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Abra na sua Bíblia aí agora e já faça sua anotação. Eu creio que você já entendeu o que é bibliologia e a sua importância. Diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Que significa? Inspiração significa soprado por Deus, ou seja, Deus soprou as palavras dele em meio de muitas situações. Paulo realça a mesma verdade em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas sim de vontade de Deus, porque homens foram inspirados pelo Espírito Santo. E até o decorrer desta aula você vai ver quais foram os homens que foram inspirados por Deus. E sabemos que Deus falou aos profetas de muitas maneiras, tais como, vamos lá? Anjos, visões, sonhos, vozes e milagre. A inspiração é a forma pela qual Deus falou através de homens, ou seja, a Bíblia tem o único sentido: foram homens inspirados e movidos pelo Espírito Santo. Eu espero que você esteja gostando dessa aula, pois agora nós vamos para o terceiro módulo dessa aula, que é como entender a palavra de Deus. É neste momento que é o foco do nosso curso, é agora. Pegue aí seu caderno, continue com essa caneta na mão, porque você vai ter que anotar. Vamos lá para o terceiro módulo? Como entender a Bíblia. Então, para que você possa entender a Bíblia, ela não é um livro, ela é um acúmulo de 66 livros. Para você entender a Bíblia, você deve saber sobre esses 2 blocos, que é as 2 de separação. Eu estou orando a Deus para Deus me dar um microfone para que eu possa segurar, né? Aí, produção? Então,
a Bíblia está dividida em 2 testamentos. O que significa testamento? Anota aí no seu caderno. Testamento significa pacto. Então existe na Bíblia o Antigo Testamento, certo? E existe também o Novo Testamento. O Antigo Testamento foram as coisas que aconteceram antes de Cristo, e o Novo depois de Cristo. Mas a Bíblia por si leva o centro para Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora eu vou levantar para que você também possa entender. Então, nós já estamos aprendendo aqui que a Bíblia é dividida em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. Testamento significa pacto. Vamos saber como que é dividido o Antigo Testamento. Por favor, anote isso. É muito simples, mas se você souber isso aqui, você vai entender a Bíblia como que ela é dividida. Vamos lá. O Antigo Testamento, primeiro, ela é dividida no Pentateuco, livros históricos, poético, profeta maiores e profeta menores. O Pentateuco, o que é? É os 5 primeiros livros antes da vida de Abraão, que conta sobre o dilúvio, conta sobre a Torre de Babel, conta sobre a criação, conta também sobre Jacó e seus filhos. O livro histórico já está falando sobre o povo de Israel. O livro poético é o acúmulo de sabedoria e de cântico de algum povo, do povo de Israel, também como Davi, Salomão. O profeta maiores são os profetas que profetizaram por um período prolongado. Profeta maiores não significa que eles eram grandes, não. Era aqueles que profetizaram em uma questão de um tempo muito longo. E os menores que profetizaram em pouco tempo. O Novo Testamento, como que ele é dividido? Vamos lá. Ele é dividido nos evangelhos, que quer dizer sobre as boas novas de Jesus. Conta a história de Jesus, conta os milagres de Jesus, conta sobre a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. O livro apostólico conta sobre os apóstolos, sobre como nasceu a igreja. Também conta sobre a vida de Paulo, o grande missionário, pregador da palavra do Senhor. Também a carta geral, também são cartas que foram escritas pelos grandes líderes, grandes apóstolos, como Pedro, Tiago, João. E a revelação que foi dada a João, o apóstolo de Jesus, que vem trazendo as últimas coisas que brevemente irá acontecer, que é o livro de Apocalipse, que para você entender ele, requer bastante estudo, bastante mergulhar em pesquisa e principalmente na palavra de Deus. Então você já entendeu que o livro Antigo Testamento, ele compõe tudo isso aqui: Pentateuco, histórico, poético, profeta maiores, profeta menores. No Novo evangelhos apostólico, carta de Paulo, cartas gerais e a revelação. Agora nós vamos para aqui, ó. Vamos lá. O Antigo Testamento. Os Pentateuco, quais os livros que são? Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Eu quero que você anote aí, tá ok? Enquanto eu estiver falando, você vai anotando para que você possa aumentar o seu conhecimento. Histórico: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2, Reis, Crônica, Esdras, Neemias e Esté. Os livros poéticos é Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Os maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. E o profeta menores, aqueles que profetizaram por pouco tempo. Vamos lá: Oséias, repita comigo: Oséias, Joel, Amós,
Obadias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas maiores. Agora eu vou pedir para o meu editor trocar esse quadro aqui. Novo Testamento. O Novo Testamento é composto pelos evangelhos. Quais são os evangelhos? Quando alguém te perguntar, abra sua Bíblia nos evangelhos, você não vai lá para Abacuque, você não vai lá para lugar mais nenhum, você vai para os evangelhos, que é Mateus, evangelhos, Marcos, Lucas e João. Sabemos que Lucas foi um grande médico, ok? Apostólico é composto pelo livro de Atos, carta paulinas que o apóstolo Paulo escreveu, e muitas delas foram quando ele estava preso, nos momentos mais difíceis, que foi Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossense, Tessalonicense, Timóteo, Tito e Filemon. E quais são as cartas gerais? Hebreus, não se sabe qual foi o autor deste livro, mas para mim eu penso que foi Paulo, né? Muita gente fala. Tiago, a carta de João, Judas e a Revelação, que é o livro de Apocalipse, que foi dado ao apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Pátimo. Agora, eu quero que você venha comigo para este quadro, que nós vamos estar falando sobre os seus escritores. Cerca de 40 homens foram inspirados pelo Espírito Santo para que esta palavra pudesse chegar a mim e a você. Vamos lá? Homens de Deus. Moisés, atividade, ele era nobre, pastor, estadista, e ele escreveu o Pentateuco. Davi, atividade, pastor de ovelha e rei, e escreveu muitos salmos. Salomão, ele era rei, escreveu Provérbio, Eclesiastes. Jeremias, profeta, ele escreveu Jeremias e Lamentação. Ezequiel, ele era um sacerdote e ele escreveu o livro de Ezequiel. Daniel, estadista, e ele escreveu, claro, o livro de Daniel. Amós, boiadeiro, escreveu o livro de Amós. Mateus, atividade, coletor de imposto, que teve a vida transformada, e escreveu Mateus. Lucas, médico, que ele escreveu Lucas e o Atos, ok? João, ele era o que? Pescador, escreveu as epístolas de João e o Apocalipse. Paulo, fariseu intelectual, ele escreveu 13 epístolas para grande interesse para a igreja daquele tempo e para nós nos dias atuais. E Pedro, pescador, e ele escreveu 2 cartas, que é a carta do 1 Pedro e 2 Pedro. Eu vou estar colocando na descrição do link também isso aqui, para que você possa acompanhar. Me cobre, viu, produtor? Então vamos lá. Então, você entendendo tudo isso, agora eu quero colocar na tela também o resumo das informações do Antigo Testamento e do Novo Testamento e o resumo da Bíblia por completo. É muito importante você saber, para quando alguém chegar até você, você não vai ficar perdido mais, ok? Você pode estar parando a tela do computador ou do seu celular para que você possa estar copiando, para você deixar no seu caderno guardadinho. Pode soltar. Informações do Antigo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros. O Antigo Testamento contém 929 capítulos. O Antigo Testamento contém 23.144 versículos. A Bíblia toda contém 3.586.483 letras. A Bíblia toda contém 773.693 palavras. A Bíblia toda contém 1.189 capítulos. A Bíblia toda contém 31.101 versículos.
O versículo central do Antigo Testamento é 2 Crônicas 28. O capítulo central do Antigo Testamento é Jó capítulo 2. O livro central do Antigo Testamento é Provérbios. O menor versículo do Antigo Testamento são Êxodos capítulo 20, versículo 13 e Jó capítulo 3, versículo 2. O maior versículo do Antigo Testamento é Esther capítulo 8, versículo 9. O maior capítulo do Antigo Testamento é Salmo 119. O menor capítulo do Antigo Testamento é Salmo 117. De toda a Bíblia, o versículo central é Salmo 118. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. Informações do Novo Testamento. O Novo Testamento contém 27 livros. O Novo Testamento contém 260 capítulos. O Novo Testamento contém 7.957 versículos. O capítulo central do Novo Testamento é Romanos, capítulo 13. O versículo central do Novo Testamento é Atos, capítulo 17, versículo 17. O livro central do Novo Testamento é 2 Tessalonicenses. O menor versículo do Novo Testamento é João, capítulo 11, versículo 35, segundo Almeida Revista e Atualizada. Lucas, capítulo 20, versículo 30, da Almeida Revista e Atualizada. João 11, versículo 35. O maior versículo do Novo Testamento é Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. O menor livro do Novo Testamento e da Bíblia é Segunda Carta de João. A última palavra do Novo Testamento é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui, então entendemos que a Bíblia, ele é uma biblioteca de 66 livros. E fora também os apócrifos, que eles não é considerado inspirado por Deus, porque a Bíblia já está formada, a Bíblia nos edifica, correto? Então aqui temos a divisão, ela é 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Vamos lá? 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Como entender a Bíblia? Primeiro, você tem que entender a cronologia da Bíblia. Existem Bíblias que já traz esse estudo, porque a Bíblia foi organizada. Eu não quero aprofundar nisso porque meu tempo já está se findando. Então você tem que entender a cronologia da Bíblia. Segundo, você tem que entender, pedir ajuda em auxílios. Que tipo de auxílios? Como dicionário. Aqui, ó, vou te mostrar alguns dicionários bíblicos que você pode estar comprando, que me ajudaram bastante nas minhas pregações. Esse dicionário bíblico, coloca o nome dele aqui para mim. Posso aproximar da câmera? Olha aí, ó. Anote aí. Esse dicionário, ele é muito importante para quem quer aprender a Bíblia. Eu também tenho aqui a minha coleção do Champlin. Para mim é o mais importante. Por quê? Porque ele vem trazendo cada comentário de cada versículo. Vale a pena, meu irmão, você investir neste comentário bíblico. É um pouquinho carinho, mas não para aquele que quer investir no seu ministério, sabendo que valor não se compara ao conhecimento que nós obtemos para descobrir mais a palavra de Deus. Então compre também. Deixa eu ver outra coisa que eu posso indicar. Bíblia de estudo, vamos lá. Qual é a melhor Bíblia de estudo?
Para mim, para os iniciantes da palavra do Senhor, Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui, ó, tem muitas explicações. Os rodapés deles são excelentes. Existem muitos estudos, muitos fáceis de ser interpretado por você. E eu sei que você não vai se arrepender. E junto comigo aqui também, o meu conselho também é a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Enquanto Almeida Revista e Corrigida, ela é uma tradução mais rigorosa, já a tradução na linguagem de hoje, e quanto à nova tradução, os versículos são explicados nos dias atuais, então é muito importante. Aqui também tem a Bíblia Thompson, que vale a pena você investir. Outra coisa, faça leitura sistemática. O que significa leitura sistemática? Significa você pegar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse e você vai ler ela. Aí você fala, mas eu não entendo nada. Mas pouco a pouco o Espírito Santo vai abrir nas suas visões. Ao pouco a pouco, Deus vai te dando entendimento. A palavra do Senhor diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que de boa vontade Ele vai te dar, ok? Por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Comece pelo Evangelho, que é muito fácil de ser interpretado. Depois pelo Torá. O Torá significa os Pentateucos, livro de Moisés. Hebreus, depois vai para a carta de Hebreus e por último para os livros históricos. Aí você vai compreender, se não me engane, na quarta aula ou quinta aula nós vamos estar falando como estudar a Bíblia. Eu quero aprofundar nisso melhor com você, ok? Eu vou pedir para a nossa equipe trazer o nosso vocabulário bíblico. A importância de ter esse auxílio, o vocabulário bíblico. Olha que coisa linda. Quem fez essa arte foi a minha amiga Karine Ellen, que está me assistindo, está participando deste curso, e ela que fez isso aqui para nós. O que é vocabulário bíblico? São as palavras da Bíblia que tem uma tradução excelente, que vai abrir a sua memória. Eu vou tirar um aqui, ó. Olha os bolsinhos. Eu vou tirar um aqui, para que você possa estar anotando. É uma curiosidade. Alfa e ômega. Você sabe o que significa alfa e ômega? Eu vou pedir para o nosso editor colocar aqui embaixo, tá bom? Alfa e ômega é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última. Ou seja, lá em Apocalipse você já viu que quando João está recebendo a revelação do anjo, está dizendo, eu sou alfa e ômega, ou seja, alfa é a primeira letra do alfabeto e ômega é a última. Vamos para a segunda, para terminar. Odre, vazio. Você já viu gente pregando sobre odre e você fala, o que é odre? Agora você nunca mais vai esquecer o que é odre. Odre, vasilha feita com couro inteiro de um animal, servia para guardar ou transportar líquido. Uma referência, Mateus 9, 17. Eu já quero ir para o final, mas antes disso, eu quero também estar lendo uma dúvida. Vamos lá? De quem será? A paz do Senhor Jesus. Minha dúvida é como vencer a timidez durante o período de louvor. Não consigo abrir a minha boca nem para dar um glória de tanta timidez. Nathalie. Oi, irmã Nathalie. Toda timidez, ela é trabalhada. Assim como eu comecei meu ministério louvando ao Senhor. E eu tinha muita vergonha de louvar a Deus, sério. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Mas como que eu saí disso? Foi quando eu comecei a me dedicar a uma vida de oração. Você deve pedir ousadia para Deus e deixar que o Espírito Santo te use. E não rejeitar a oportunidade quando é chegada para você. Porque ao pouco a pouco você vai estar trabalhando isso em você. E você vai ver que Deus vai te usar. Porque o espírito de ousadia
chegará até você. Posso ler mais um, produção? Vamos lá. Vamos ver esse aqui. Elaine, tenho muitas dúvidas. João que foi decapitado, o João que foi decapitado é o mesmo João que esteve preso na ilha de Patmos? Não, não é o mesmo. O João que foi decapitado foi o João Batista, porque ele pregava, ele foi um grande profeta. Ele foi o João Batista que anunciou a vinda do Messias Jesus. E já o João na ilha de Patmos foi aquele que recebeu a revelação do Apocalipse, que ele estava preso por causa da palavra de Jesus na ilha de Patmos. Então, não é o mesmo João. Eu quero finalizar aqui esta segunda aula falando sobre uma frase que não está na Bíblia. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Talvez você já tenha ouvido esta frase. Essa frase diz: o dinheiro é a raiz de todos os males. Muita gente pega essa frase que não está na Bíblia e refere que Paulo estava dizendo que o dinheiro não era importante, que o dinheiro é a raiz de todo males. Mas o que está dizendo na Bíblia é porque o amor ao dinheiro, que você pode estar vendo a comparação em 1 Timóteo 6:10, o certo é porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro é a raiz de todos os males, porque nós precisamos de dinheiro. Se você tem o seu coração no dinheiro, aí você vai corromper. Então, quando alguém falar, a Bíblia diz, o dinheiro é a raiz de todos os males, não é assim que está escrito na Bíblia. O que está dizendo é porque o amor ao dinheiro, você pode ter dinheiro à vontade, minha filha. Eu estou orando para que eu possa ter muito dinheiro. Então você pode ter dinheiro sim, ok? Então quando alguém chegar em você, porque o dinheiro é a raiz de todos os males, não, está errado. É porque o amor ao dinheiro, ok? Então essa foi a nossa segunda aula, ficou um pouco longa.